amém, irmãos? Se encontra em Atos 16. Atos 16, 16. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não se eu gaguejar, se eu falar, aleluia. Não se preocupe, não repare. Amém? Aleluia! Aleluia. Eu creio que eu estou aqui é do Espírito Santo de Deus, aleluia. Porque eu sou dependente do Espírito Santo de Deus. Aqui não vai sair nada de mim, não vai sair nada da Cíntia, aleluia. Vai sair do Espírito Santo de Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Todos acharam? Amém! Ô, glória. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fizeram por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia. E na mesma hora saiu. E havendo seu senhor, que a esperança dos seus lucros estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos mágicos. E apresentando-os aos mágicos, disseram: estes homens, judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos são lícitos receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os mágicos rasgou-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e havendo dando muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro os guardar com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes prenderam os pés do tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e todos foram soltos, foram de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo aberta a porta da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando-se que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com uma grande voz, dizendo: não te faça mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo tremo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus! Aleluia! Que o Senhor Jesus possa salvar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A história de Paulo e Silas me chamou muita atenção, porque falava de dois homens que pregavam o Evangelho do Senhor Jesus. Paulo e Silas, eles estão fazendo a obra do Senhor, querem levar o livro do Senhor, querem levar a palavra do Senhor Jesus, querem estar orando ali naquela cidade. E Paulo e Silas faziam isso por vários dias, né? Eles saíam para as ruas, eles oravam, eles falavam do amor de Cristo, eles falavam que Deus era o caminho da salvação, e eles estavam pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nesses dias que eles estavam pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, teve uma jovem que sempre, né, ia atrás de onde eles estiveram pregando, a jovem estava indo. E aquela jovem que eu, na época, ela era uma escrava, né? E ela saía falando assim que Paulo e Silas estavam ali porque eles eram servos do Deus Altíssimo, que eles estavam pregando a palavra do Senhor Jesus. Mas aquela jovem, ela tinha espíritos malignos no corpo dela, ela tinha espíritos de adivinhações.
vai estar dizendo. Aleluia. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magos rasgou-se-lhe as vestes, mandaram açoitar com varas, e havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro os guardar com segurança. Aleluia. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançaram no cárcere do interior, e prenderam os pés e tronco. Glória a Deus, aleluia. Paulo e Silas estavam fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim eles sofreram injustiça. Muitos de nós também, irmãos, quando vamos fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, vamos sofrer injustiça. A gente vai sofrer injustiça, vai sofrer perseguição, porque o Espírito Santo de Deus, ele incomoda o mundo. Ele incomoda se naquele que não tem o Espírito Santo de Deus. Então você vai incomodar, sim. Se você for evangelizar o seu vizinho, você vai incomodar. Se você for evangelizar o seu trabalho, se você está fazendo a obra do Senhor, você vai estar incomodando. Mas não deixe de incomodar, aleluia, do inimigo travar você de continuar fazendo o que Deus está fazendo. Continue fazendo, se está incomodando, continue fazendo. Porque quando você está fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, que não está incomodando, é porque não está agradando a Deus. Quando começa a incomodar, quando começa a incomodar o inferno, ô irmão, é porque vai agradar a Deus. Então continue sim fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Olha a situação de Paulo e Silas, irmãos. Estavam entregando o evangelho. Paulo e Silas não estavam roubando. Paulo e Silas não estavam fazendo nada de errado. Paulo e Silas estavam entregando o evangelho. Eles libertaram aquela jovem. Eles libertaram ela daquele espírito maligno que escravizava ela. Eles não fizeram nada de errado para eles ter sido jogados no cárcere. Imagine, irmãos, a situação de Paulo e Silas. Eles foram humilhados, rasgaram a veste deles na praça pública. Açoitaram eles, bateram eles, humilharam eles. Uma coisa que eles não estavam fazendo nada de errado. Eles foram jogados, irmãos, no cárcere. A gente quando fala que o cárcere, no interior do cárcere. No interior do cárcere, creio eu, que o cárcere antigamente já sei que era aquelas grandes prisões de pedras, aqueles cárceres enormes, grandes. E se eles foram jogados no interior do cárcere, é porque, creio eu, nós só ficava aquelas pessoas que tivessem sido as piores dele. E foi lá que Paulo e Silas pararam. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. E assim somos nós, irmãos. Vamos sofrer sem perseguições para fazer a obra do Senhor Jesus. Você vai sofrer no seu trabalho, você vai sofrer até dentro da sua casa, com a tua parentela, com o teu vizinho. Aleluia. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, como Paulo e Silas têm, quando vê uma oração, não deixa, incomoda. Aleluia. E assim devemos ser nós, irmãos, e mesmo incomodando, aleluia, o mundo, devemos continuar fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Em Atos 16, 25, vai estar falando que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros dedos se escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriu a prisão de todos. Logo se abriu a prisão e todos foram soltos. Glória a Deus, aleluia. Então, acordando o carcereiro, e vendo aberta a porta da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando-se que os presos já tinham fugido. Glória a Deus, aleluia. Eu fico imaginando, né, irmãos? Paulo e Silas estavam injustiçados, estavam todos machucados, porque tinham sido presos por uma coisa que ele não tinha feito, ele não tinha estado em preso. Eu acredito, ele tentar em preso, ele cometeu algum delito, cometeu alguma coisa errada, e Paulo e Silas não, pelo contrário, ele estava fazendo coisas boas. Aleluia, você está pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas eles estavam ali, irmãos, todos sangrentados, todos machucados, todos arrebentados, Deus estava com as roupas rasgadas, com as suas costas todas feridas. Aleluia. E fiquei imaginando você aqui, irmão, aleluia. Eu fiquei imaginando muito o caminho dessa palavra. Eu fiquei imaginando assim, eles todos lá machucados.
no teu evangelho, eu estou aqui preso. Aleluia, eu estou aqui todo machucado, mas não. Paulo e Silas estavam lá, majestoso, glorioso, poderoso, imbatível. Aleluia, estavam glorificando o nome do Senhor Jesus, estavam falando com Deus, estavam orando a Deus. Estavam chutando, e eles estão pensando assim: nossa, estou todo machucado, estou louvando, estou todo machucado, mas estou orando ao Deus deles, até porque eu imaginei todos eles eram judeus e romanos. Então, irmãos, eu creio que assim, Deus olhou lá no céu e viu aqueles dois homens que estavam pregando a palavra do Senhor Jesus, todos machucados, todos aguentaram, e mesmo assim glorificando o nome dele. Mesmo assim, estavam louvando ao nome dele. Aleluia. E aqui na Bíblia vai dizer também, irmãos, que foi perto da meia-noite, quando Paulo estava orando, falando né, as coisas de Deus, sobreveio um tão grande terremoto. Toda vez que a gente escuta sobre falar sobre terremoto, o que vocês vem na mente de vocês quando vem falar a palavra terremoto? O que vem na cabeça de vocês? O que vem, irmão? Na minha cabeça quando a gente fala assim, tão grande terremoto, toda vez que a gente vê terremoto na televisão, a gente vê o quê? Destruição. A gente vê escombros, a gente vê mortos. Aleluia. É isso que a gente vê, irmão, quando fala de terremoto. O terremoto ele vai destruir. E creio eu que pela quem cárcere, ele era como se fosse uma masmorra. Ele era muito grande, ele era profundo, ele era feito de pedras grandes, ele era feito de rochas. Aleluia. E então, quando vê aquele terremoto tão grande, você imagina o quê? Se vê aquele terremoto, entendeu tudo, vai cair, vai destruir, vai ter mortos. Aleluia. Mas o terremoto de Deus, irmãos, ele é diferente. Ele é um terremoto santo. Porque o que caiu ali naquela prisão, irmão, foi só a dobradiça da porta, foi só a corrente que aumentava os presos, foi só aquele cadeado que aumentava aqueles presos, irmão. Porque o terremoto de Deus ele não causa destruição, pelo contrário, ele causa construção, ele causa libertação. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. E então, irmãos, eu creio que foi muito bonito, porque imagina um terremoto tão grande, tremer tudo, e a única coisa que caiu foi as dobradiças daquelas portas, porque todas as portas do cárcere foram abertas. Não foi só Paulo e Silas. Deus, quem estava louvando ali, louvando, era Paulo e Silas, mas todas as prisões foram abertas, todos os cadeados caíram, todas as correntes caíram. Aleluia. E todas as dobradiças das portas foram abertas. Porque, aleluia, glória a Deus. Deus estava ali naquele momento. Deus estava vendo ali Paulo e Silas clamando ali, orando a ele. E, irmãos, no olhar do ser humano, do homem, não tinha como isso acontecer. Não tinha nem como um terremoto acontecer. Não começou com um terremoto tão grande, só caiu o quê? As dobradiças, as correntes e os cadeados. Não tinha como isso acontecer. Mas, às vezes, passamos por tantas coisas, irmãos, tantas lutas, que com os olhos carnais a gente fala assim, não vou conseguir. Não vai dar. A prisão é muito grande, a luta é muito grande, a humilhação é muito grande. Deus. Aleluia. Mas em vez de ficarmos ali só para reclamar da situação, ficar ali reclamando, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou aqui? Você glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque Deus é porque a saída vem do céu, aleluia. O socorro, aleluia, vem do céu, aleluia. Assim Paulo e Silas fizeram. Eles oraram, eles clamavam, aleluia. E o socorro veio, aleluia, em nome de Jesus. Porque quando não temos motivos para orar a Deus, mas mesmo assim louvamos a nossa fé, o coração de Deus é a bênção que vem do Senhor. Alcança não somente a nossa vida, mas também todos aqueles que estavam próximos também. Então, irmãos, cárcere podia ter aberto só o Paulo e Silas, que só eles estavam orando. Só eles estavam ali glorificando o nome do Senhor Jesus, exaltando o nome do Senhor Jesus, aleluia, orando ao Senhor. Mas não, todos os cárceres foram abertos, aleluia. Todas as portas ali foram abertas. E creio que cada preso olhando
derramar, eles estão glorificando aquele Deus que eles estão pregando lá fora. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, a gente vai se mudar em situações assim. Essa semana, uma cliente minha falou comigo, eu falei com ela falou que estava vivendo, e falei, agora vamos só buscar o Senhor Jesus. E ela falou comigo assim, Cíntia, eu vou na igreja tantos dias, mas quando eu vou as coisas pioram, parece que nada melhora para mim. Irmão, muitas das pessoas pensam o quê? Eu vou para a igreja, a luta vai acabar. Eu vou para a igreja e tudo vai melhorar. Mas não, irmãos. A diferença é que mesmo você não indo para a igreja ou você vindo, tem luta. Muitas vezes quando está no caminho do Senhor, a luta é até maior. É verdade. O inimigo, ele vai olhar assim e falar assim, não, ele estava aqui no mundo agora ele está na igreja, vou incomodar ele. Por que ele vai te incomodar? Para você não mudar, para você não orar, para você não ter a sua vitória, para você voltar atrás. Aleluia. Eu falei isso com ela. Falei assim, a diferença é que você está no mundo, você está na igreja, o que parece, né? Você está no mundo, ou quando você está ali na igreja, você tem lutas. Aleluia. Por que eu vou fazer Deus? Porque quando você está no mundo, irmão, as lutas vêm, você não suporta. A luta vem, você não consegue vencer a luta. A luta vai chegar com Deus, irmão. Quando você está firme na rocha com o Senhor Jesus, pode vir luta, pode vir chuva, pode vir o que for, mas Deus vai te permanecer em pé. Você pode ter um céu com Deus, pode ter uma verdade, irmão, mas você não se quebra. Aleluia. Porque Deus é contigo. E esse Deus foi com Paulo e Silas naquela prisão. Aleluia. Mesmo eles sofrendo, mesmo eles estão ali, até deitados no chão, eles glorificaram o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Deus estava na vida deles. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. E Paulo, em Atos 16, 29, vai estar nos dizendo: e pedindo luz, saltou dentro, e todos os presos, e pedindo luz, saltou dentro, e todos os tremos se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando o carcereiro acordou e viu que todas as portas cadeadas, as portas dos presos estavam ali abertas, ele quis se matar. Eu fico perguntando, por que será que ele quis se matar? Então eu consegui entender, irmãos, que antigamente, quando dava um preso, jogava um cárcere interior, aquele carcereiro, eles tinham que ficar por conta daqueles presos. Se cada um preso sumisse, ele seria morto. Aleluia. Ele seria morto. Mas Paulo falou com grande força e disse para ele fazer mal nenhum a ele, porque estavam todos ali. Não precisava dele fazer, né, nenhum mal com ele. E eu acho que as pessoas pensam assim, né, irmãos? Nossa, o que aconteceu? O chão cedeu, os pais moveram, as alicerces tudo foram soltos, e os presos continuam aqui. Mas ele não tinha ferramenta, mas ele não tinha ferramenta para destruir as correntes, para destruir os alicerces, eles não tinham, estão todos arrebentados, né, e machucados também, não tinha força para isso. Então, pelo menos, o carcereiro, ele ficou espantado com a grandeza do nosso Deus. O que o nosso Deus pode fazer? Somente foi ele louvando, glorificando e orando. Para melhorar, irmão, não precisa você ir lá e fazer as coisas com a sua mão carnal, não. Que basta só um joelho dobrado no chão, que basta um propósito você fazendo, é um jejum você fazendo. Aleluia. E muitas vezes a gente não vence no braço, a gente não vence ali em palavras, mas sim no espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. E toda a injustiça que Paulo e Silas passaram teve um grande plano de salvação para a vida do carcereiro e da sua família. Aqui eu consegui entender, irmãos, por isso eu coloquei a minha mensagem, o tema, como o propósito superador. Eu consegui entender que Deus tinha um plano na vida de Paulo e Silas e também na família do carcereiro. Porque, irmãos, pensa comigo, Paulo e Silas, eles não cometiam nada de errado para eles terem que ficar presos. E principalmente no interior daquele cárcere. E no interior daquele cárcere é onde estava a alma que Jesus queria salvar. Aleluia. Pela vida do carcereiro e da sua família. Então, Paulo e Silas, eles não iam chegar lá por livre espontâneo das suas próprias titulares que eles fizeram. Eles não iam conseguir chegar ali. Eles tinham que passar por essa humilhação, por essa injustiça. Aleluia. Por toda a dor que eles passaram. Aí eles pensam, nossa, mas Deus não pode fazer eles passar por tudo isso que eles passaram? Não, irmão, Deus não é ruim. Você tem que entender que quando o processo supera a dor, o
eles não tivessem que passar por tudo que eles passaram. Eu não consegui também entender por que Paulo e Silas chegaram, meu irmão, até aquele fundo daquele carro onde eu pessoa ficava com esses presos e tivesse cometido os piores delitos. Paulo e Silas precisavam de presença de justiça. Eles precisavam sim chegar lá. Toda a dor que eles passaram, toda a humilhação que eles passaram, eles tiveram que passar para conseguir Glória a Deus! para conseguir chegar até aquele carcereiro da sua família. Porque, irmãos, debaixo de toda aquela capa, daquele carcereiro tinha uma alma. Aleluia! E aquela alma era muito preciosa para Deus. Assim também, irmãos, aquela alma que se encontra lá fora, aquele drogado, aquele cachaceiro, aquela que se encontra no mundo da droga, ela é preciosa para Jesus. Até mesmo aquele pai do seu turrão, aquele pai que fala assim: meu Deus, só o Senhor mesmo, é só Ele mesmo para causa. Aleluia. Sabe, debaixo daquela capa toda, daquela pessoa grossa, daquela pessoa rude, aquela pessoa que você fala assim: só Deus para causa. Debaixo daquela capa, irmãos, tem uma alma. E ela é preciosa para o Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo quiser fazer você passar por uma luta, conseguir o propósito dele, irmãos, Ele vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Para quem conhece, sabe muito bem quão grande é. No começo, quando eu falava assim: eu não vou conseguir, Deus está doendo, está difícil, eu não vou conseguir passar por isso, não, Deus. Eu fiz acabado de me converter e foi muito difícil o meu processo, muito doloroso. E naquela época eu não consegui entender por que tanta coisa eu passei. Eu passei por humilhação, aleluia, passei por tristezas, passei por muitas coisas. Eu falei: Deus, eu acho que eu não vou conseguir. Está difícil demais, Deus, algo que eu devo suportar. Eu me ser forte, eu consigo suportar, porque Ele sabia o que estava fazendo. E como a gente é carne, muitas vezes fala para Deus: por quê? Eu não consigo entender o porquê que está acontecendo. Eu estou nos caminhos, eu saio do mundo, eu não estou fazendo mais o que o mundo quer, o que o mundo gosta, eu não estou mais praticando a obra do inimigo. Por que eu estou passando por isso tudo? E muitas das vezes, irmão, Deus se calava. Muitas vezes Deus não me respondia. Muitas vezes Deus falava comigo: suporta. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, quando Deus cala, não é porque Ele te abandonou. Porque Deus, Ele trabalha no silêncio. Aleluia. Muitas vezes você fala assim: nossa, Deus não fala mais comigo, Deus me abandonou, seu nome é tão difícil. Aleluia. E você acha que você não vai conseguir. E hoje eu consigo entender, irmãos, o processo que eu vivi, o porquê que eu passei, o que eu passei. Aquilo que eu passei, irmãos, foi para me fortalecer, foi para me mostrar que eu era forte, sim. Aleluia. E foi para me mostrar também que aqui na frente Deus estaria me usando. Aleluia. Porque se eu tivesse passado pelo processo que eu passei, foi doloroso, foi doído, foi. Se eu tivesse passado pelo processo que eu passei, aleluia, eu acho que eu não estava aqui hoje. Né, irmãos? Eu não estava aqui hoje. Eu tinha que passar pelo processo dolorido, tinha que passar. Mas também está me tornando hoje uma obreira da casa do Senhor Jesus, uma serva do Senhor Jesus. Essa palavra do Senhor Jesus. Eu não podia ser de qualquer maneira. Eu tinha que ver aquele processo doloroso. Eu tinha que ver aquela humilhação. Glória a Deus, aleluia. Mas eu tinha que viver para aguentar o processo, para estar aqui hoje, para dar a palavra do Senhor Jesus a cada um de vocês. Aleluia! Por mais que seja difícil a tua luta, por mais que seja difícil a tua caminhada, não desista. Não ache que você não é capaz, aleluia. Não ache que você vai conseguir passar, que você vai conseguir passar por tudo que você, tem que passar. Você consegue, igual eu falei no começo. Quando você está numa luta, quando você está com Deus, Ele é o seu alicerce, Ele é, a tua visão, você consegue, irmãos. Você não pode vir para o Senhor Jesus Cristo pelo homem, porque o homem é falho. É verdade. O homem, ele é como eu, como você, o homem é falho. Mas o nosso Deus não, irmão. O nosso Deus não é falho. Quando a gente está firme na rocha, aleluia, firma com ele, por mais que o vento venha te balançar, por mais que as tristezas